Paz do Senhor para todos. Vamos dar uma lida no livro, na carta, uma parte da carta que Paulo escreve aos primeiros Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que fala o amor e o dom supremo, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para com os pobres, ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde com ciúme, não se ufana, não se soberbece, senão conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressarce do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com toda a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier ao que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vem como um espelho, obscurecendo então, e veremos a face agora. Veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também, sou conhecido. Agora, pois, permanecer na fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Vamos uma coisa interessante, que a igreja de Corinto é uma das igrejas descritas na Bíblia com todos os dons espirituais. Isso não levou a igreja, não afastou a igreja de escândalos tão tremendos. Até incesto na igreja de Corinto havia. Havia filhos tendo relações com a mulher de seus pais. É assim que está escrito na Bíblia. E eu não posso fazer arrodeios, porque eu estou falando a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. E se está escrito, era para que não mitamos, para falar a Bíblia como ela é. E mesmo assim era uma igreja que tinha todos os dons. As pessoas estavam se preocupando tantos com os dons espirituais, dom de língua, de profecia, não sei mais o que o principal tinham abandonado, que é o amor. Deixa-me falar alguma coisa. Os dons espirituais, quando alguém recebe, isso não deixa ele mais crente do que o outro. Dom quer dizer, é um presente que Deus dá, que ele quer para o que ele quer. Que ele pode dar hoje e ele amanhã tirar. Ele não deu porque você é mais crente, ele não deu porque você é melhor do que o outro, não. Ele deu porque ele é Deus. Ele é Deus e as suas coisas são inquestionáveis. Ele sabe por que faz as coisas, que na maioria das vezes foge à nossa compreensão humana. Certo é que a igreja de Corinto era uma igreja que aparentava ter todos os dons espirituais, no entanto, estavam se afastando da verdade. E Paulo foi preciso escrever uma carta à igreja de Corinto, um capítulo, despertando que todos esses dons que eles tinham não estavam servindo de nada. Não tinha valor nenhum, porque o principal era o amor. E eles estavam abandonados. Havia uma disputa quem falava mais língua, quem passava mais tempo falando língua.
talvez. Mas esqueceram de... Não tinha ninguém se preocupando como amar, como Jesus queria que o amasse. Como o proteger, como fazer as obras sociais que a igreja precisava. E ainda hoje não é diferente. Se chama um pregador para pregar. Primeiro ele passa a sua biografia. Diz onde estudou, desde o primeiro ano, se tiver curso superior, até o semestre por semestre, e aí ele vai. Segundo ele diz, as igrejas onde passou, onde pregou, diz que está rouco ainda porque pregou na noite anterior. E depois, ele vai, depois que ele fala meia hora, uma hora, ele diz, agora vou entrar na mensagem. E se não falar línguas estranhas, não é um pregador. Paulo disse, quando eu era menino, agia como menino, mas logo que eu fiquei homem ou adulto, deixei as coisas de menino. Quem edifica o homem não é a línguas estranhas, ela existe, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu posso falar isso. Ela existe, mas ela é controlada, ela pode ser controlada. Paulo diz que o Espírito que está no profeta é sujeito ao profeta. Se o Espírito que está em você não é sujeito a você, esse Espírito não é de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não dá a ninguém nada além da sua capacidade de suportar. Esse negócio do êxito, do pula-pula no meio da igreja, nada disso é de Deus. Pode não ser do demônio, mas é obra da carne. É obra da carne. As coisas de Deus, a Bíblia diz que são com ordem e decência. Você não vê em nenhum momento os apóstolos de Jesus, assim como Jesus, fazendo certos movimentos que não levam a nada, porque poder quer dizer autoridade, e autoridade é a ação do verbo. E Paulo estava com medo disso. Viu que eu estava assim, impregnado no meio da igreja, tanta meninice, e Paulo escreve esse título, capítulo 13 de 1 Coríntios, para mostrar às pessoas que de nada, não tinha nenhum valor aquilo ali. Ele disse que ainda que desse o seu corpo para ser queimado, mas o que é que Paulo quer dizer com isso? Olha, se eu fiz isso apenas para ser visto, que valor tem? E aí ele fala das coisas de menino. Irmãos, a línguas estranhas, ela é real. Ela é real. Jesus batiza assim, Jesus cura assim, Jesus liberta assim. Mas Paulo diz que línguas estranhas em púlpito, em público, é meninice. Foi Paulo que disse. E eu creio nessa verdade. Então precisamos tomar cuidado que a igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons, estavam completamente fora dos padrões. Não é à toa que você vê logo também acerca da ceia, que foi a igreja de Corinto novamente, que uns estavam se embriagando. Observe se não é na mesma igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais, que a ceia do Senhor tinha sido profanada. Estavam embriagados no meio da igreja, uma igreja cheia de dissensões, uma igreja cheia de adultério, incestos, uma igreja dividida pelo poder socioeconômico. Era a igreja de Corinto. Porque Paulo disse que um grupo não tinha nada para comer, enquanto o outro estava embriagados e fartos. E Paulo disse que isso não era ceia. Paulo disse que se eles tivessem que comer, que comessem em casa, na sua casa. Porque ali estava apenas envergonhando aqueles irmãos. Era a igreja de Corinto com todos os dons espirituais. Uma das igrejas mais problemáticas que podemos conhecer com base nessas cartas de Paulo. Então os dons espirituais é um dom de Deus. É aquilo que você não merece. Agradeça a Deus por ter recebido, mas lembre-se, isso não o tornará você mais crente. Quem vai te manter de pé é aquilo que eu tenho dito todos os dias. Por que eu não vou a certos lugares? Porque eu sei que eu posso pecar. Enquanto eu estiver acreditando que eu posso cair, que eu não sou forte, coisa nenhuma, eu vou estar de pé. No dia que eu pensar que eu já sou autossuficiente, que eu posso ir em todos os lugares, que eu vou aprender a me controlar, estou fadado ao fracasso. Aí começa a minha queda. Eu preciso acreditar só nisso. Eu preciso acreditar que Deus não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. A queda dos maiores pregadores dos anos 80 foi pensar que Deus precisava dele.
Dimson Egra, ao pregar num país aqui da América do Sul. Ao chegar em um estádio lotado e mais de 100 mil pessoas do lado de fora, ele disse: agora eu sei que Jesus precisa de mim. E ali estava assinando a queda de Dimson Egra. Então Jesus não precisa de mim, não precisa de você. O que Jesus precisa é da nossa obediência à sua palavra para ser obediente. Lembramos, não é a línguas estranhas que vai te tornar mais crente, mas é a obediência à palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Pouco importa se você fala a língua ou não, porque isso é uma questão de Deus. Se Deus não te deu ainda, Ele vai te dar. Pode te dar ou não te dar. Isso não vai te deixar mais crente. Te deixa mais crente. A Bíblia diz: orai e vigiai, porque não sabe saber o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Então, meu irmão, fica firme. O único alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus e fortificará o teu espírito.